Lição de número 4. Deus é triuno. Texto áureo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Introdução. Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação narrado no Antigo Testamento até as revelações das últimas coisas presentes no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante. Palavra-chave: Trindade. Primeiro ponto da lição: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, o seu conceito está descrito em toda a Bíblia. Essa doutrina está presente desde o Antigo Testamento. No Gênesis, na criação do homem, nós vemos essa doutrina. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ela está também presente em Isaías capítulo 63, versículo de número 8 ao 10, onde vemos o Espírito Santo aparecendo alternadamente com Javé e com o anjo de sua face, ou com o Senhor e o anjo de sua face. Isaías capítulo de número 63, versículo 8 ao 10. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Essa doutrina está presente na grande comissão no Novo Testamento. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ela está presente na distribuição dos dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ela também está presente na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ela também está presente na unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ela também está presente na obra da salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, ou do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O segundo ponto da lição nos apresenta as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas antigas igrejas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. O unicismo e também o unitarismo são negados dentro do conceito teológico. Negamos o unicismo, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo,
pois essa doutrina afirma que somente Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras ensinam a divindade do Filho, do Espírito e também do Pai. Assim negamos o triteísmo, ou seja, que existem três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único e verdadeiro Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 12, versículo 32. Há um só Deus, e que não há outro além dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação, pois o próprio Senhor Jesus disse isso, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O terceiro ponto da lição fala do unicismo como uma heresia antiga na atualidade. O problema na atualidade é que existem alguns movimentos evangélicos, até pentecostais, que são unicistas, que ensinam a respeito de um Deus diferente. Conclusão: o problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Assim, creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia, mas nós não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.